Aí eu deixo ela que faz essas coisas para mim aí. Ah, então tá. Então, Mas tu pode gravar, que bom, ótimo. Eu vou gravar e depois eu vou disponibilizar no canal do YouTube que eu criei, que eu queria colocar outro nome, mas eu não consigo mudar. Acaba que o canal tem o meu nome, porque é vinculado ao e-mail da La Salle, então eu não consigo mudar por conta, porque é institucional, mas tudo bem. Então vamos dar início a essa primeira rodada de conversas, rodas de conversa e bate-papo com profissionais da área da psicologia organizacional. Hoje nós temos o prazer de ter uma psicóloga organizacional que nós exportamos, né, para o Reino Unido, que ela está num fuso horário que ela vai nos dizer agora que hora ela está, mas ela vai se apresentar e contar um pouco da trajetória, né, e agradecer a disponibilidade dos participantes, da Malu, de abrir esse espaço também, que eu acho que vai ser muito rico. Eu que agradeço. Também, muito obrigada, Grace Salvatore, então, antecipadamente, por aceitar esse convite também, porque tu tá fazendo um sacrifício aí de meia-noite, sei lá eu que horas é lá, né? Então, a Grace é psicóloga, mestre em psicologia organizacional, esse mestrado que fizeste lá no Reino Unido, né, Grace? Especialista em psicometria para recrutamento e desenvolvimento de carreira, atualmente é servidora do Majesty's Courts and Tribunal Service e atua na capacitação e aprendizagem de trabalhadores jurídicos. Começou sua carreira no Brasil e se estabeleceu no Reino Unido, onde mora desde 2002. Quando nos formamos. Ou seja, é por isso que tu não me viu, Camila. Tá bem, Grace. Tá, obrigada, ótima introdução, que prazer estar com vocês, dividir a minha experiência, obrigada pelo convite, passei uma semana super agradável esperando esse momento. E é meia-noite aqui, recém deu meia-noite, mas com essa história de quarentena, eu tenho dormido mais tarde, então não tem problema, não fiquem com pena, não se sintam que estão atrapalhando a minha noite de sono. Eu vou conversar com vocês um pouco da minha experiência vindo do Brasil para cá, como as coisas funcionam aqui no Reino Unido, no setor de psicologia organizacional ou do trabalho, e eu espero que tenha, assim, alguma utilidade para vocês, não somente no que tange a própria experiência profissional de vocês, seja lá qual a área que vamos escolher, mas também, assim, a perspectiva de comparar o que acontece, as lições, as aulas que vocês já tiveram aí, com o que pode acontecer fora do Brasil também, né? Que a filosofia de psicologia organizacional aqui na Inglaterra, eu fiz mestrado aqui também, e é muito parecida com a dos Estados Unidos, aparentemente, né, porque os maiores teoristas e pesquisadores da área de psicologia organizacional estão nos Estados Unidos, assim, eu diria uma proporção de 3 para cada 5 grandes filósofos da psicologia organizacional estão nos Estados Unidos. Então, eu imagino que lá seja bem parecido também, assim como em outros lugares da Europa, certamente na Alemanha. Eu vou tentar dividir, vai ser a primeira vez que eu vou apresentar pelo Google, então eu vou tentar dividir uma apresentaçãozinha que eu fiz, e vou ver se dá certo. Se não, a gente pode conversar de qualquer forma. Tu entra ali embaixo onde diz apresentar agora, Isso, Grace. Eu vou apresentar... E daí vai aparecer... é a primeira opção. Tu tem que clicar e tem que ficar um quadradinho, assim. Vocês conseguem ver? Tá, começando, Sim. Tá. Muito bom. Então, assim, o objetivo primário é falar sobre aprendizagem e motivação. E eu botei ali para inglês ver, não é, na verdade, mas não poderia perder a piada. É assim como funciona a aprendizagem e motivação aqui na Inglaterra.
A gente vai falar, como eu disse antes, da minha carreira como psicóloga organizacional aqui no Reino Unido, a atuação da aprendizagem organizacional no Reino Unido também. Aqui se chama Learning and Development. A tradução de learning é justamente a aprendizagem, né? Imagino que seja por isso, inclusive, que hoje em dia se chama aprendizagem. Eu acho que lá, quando a gente se formou, penso no meu primeiro estágio em psicologia do trabalho, e naquela época se chamava treinamento e desenvolvimento. Era a nomenclatura mais similar, assim, mais utilizada naquele momento. E a gente vai falar também sobre a função da motivação organizacional, que aqui também é chamado de engagement, ou people promise. Comum em muitas áreas, tem diferentes formas de falar, além de Learning and Development. Meu título de trabalho, no meu trabalho é chamado de People Capability, a capacitação de pessoas. Eu imagino que vocês, eu não sei se todos são alunos de psicologia. A maioria é. E assim, já tem uma ideia do que vai fazer, não sei aqui que semestre vocês estão, ou o que vão fazer, já tem uma ideia de que vão fazer depois de formados? Alguém quer falar, pessoal? Acho que eles estão tímidos ainda, Grace. Toca o bar. Tímidos. Eu acho que é muito falado em inglês. Gente, eu vou pedir desculpa de início, porque todo mundo que eu falo aí no Brasil me diz que eu tô com um sotaque bem diferente, e eu sempre achei assim, tanta frescura, um brasileiro que mora no exterior e que não sabe falar algumas palavras, mas vocês vão notar ao longo da apresentação que tem algumas palavras que eu perco, e é assim, genuinamente, não é, eu falo português toda hora, mas realmente, assim, algumas palavras técnicas do meio já não são mais as que eu utilizo, são em inglês. Então, assim, como começou a minha carreira? Meu primeiro estágio foi na Notran, em Porto Alegre, de transporte coletivo. Foi um ano, foi um dos estágios que a gente podia utilizar, assim, no último ano de psicologia, eu me formei pela PUC com a Camila, e eu achei super interessante, assim, primeiramente, uma das coisas que me atraiu para a área era que na possibilidade que eu tinha, de acordo com a minha realidade, era um jeito de sair da psicologia e ter um emprego, assim, sabe? Claro que outras áreas também te dão isso, mas era uma forma de ter um bom emprego. Eu tinha um sonho de repente, trabalhar numa multinacional e tal. Mas aí, o que aconteceu quando eu vim para cá, mais ou menos como esse senhor aí que está na foto, que está segurando esse sutiã bem pequenininho. Assim, eu me senti bem perdida. Vim para cá e não serve, não sabia o que fazer com o meu conhecimento, estava mais perdido que segue em tiroteio, realmente. A gente, não é só a mudança profissional, obviamente, imagino que vocês tenham as experiências de vocês, de ter talvez saído do país ou não, ou mudado de cidade, ou, né, tu aprende até sobre ti mesmo, assim, uma nova realidade, novas palavras. Por exemplo, aí no Brasil, só psicólogo aplica psicométrico, né, só o psicólogo pode usar profissionalmente o psicométrico. Aqui não, por ser psicóloga, eu não podia já usar psicométricos, eu tinha que ter uma nova formação em psicométrico, por exemplo. Então, foi um início de reaprender a profissão, reaprender assim como hoje eu não estou conseguindo falar exatamente as palavras técnicas que, de repente, são usadas no meio de trabalho aí,
Da mesma forma foi no início para saber como é que eu lembro que uma das primeiras palavras foi, queria saber como é que se falava a estrutura, assim, o organizational chart, como é que era a estrutura de uma empresa, assim, a hierarquia da empresa. Então, foi uma aprendizagem constante. Como todo estrangeiro no exterior, o meu primeiro emprego não foi direto na área de psicologia, tudo certo, tudo lindo. Eu fiz bastante faxina, bastante, assim, foram 2 anos de trabalhos, assim, que me proporcionaram, no plano de carreira, aprender inglês, né, talvez, assim, ser faxineiro ou ser garçom não ajuda em nada, é uma área completamente diferente, mas, na verdade, foi isso que me ajudou a chegar num bom nível de inglês, a reconhecer o meu ambiente, a minha volta, saber do como eu poderia chegar lá, assim, a gente se forma no Brasil e tem certas possibilidades, pode aplicar para um emprego, talvez abrir uma clínica ou trabalhar numa clínica sublocal, enfim, várias possibilidades. Aqui, primeiro que eu não tinha minha network, eu não conhecia nenhum psicólogo, não conhecia ninguém que pudesse me introduzir, eu conhecia outros brasileiros que estão em situação semelhantes à minha, mas me deu essa oportunidade, então eu sou bem grata, e eu acho até, assim, eu diria para vocês que, às vezes, quando a gente está na faculdade, a gente pensa, saindo daqui, eu sou psicóloga e eu vou, né, eu já vou ter um emprego aí de gestão de RH ou de psicóloga clínica, e às vezes a carreira começa a se formar de uma outra forma, que não quer dizer que não está aproveitando as habilidades e a inteligência de vocês. Bom, daí depois de uns 2 anos eu tive meu primeiro trabalho, foi indo devagarinho, assim, eu trabalhei como caixa num banco brasileiro aqui, e aí me convidaram para trabalhar no RH, daí sim as coisas começaram a acontecer, eu comecei a trabalhar, aí dali eu fui para um outro trabalho melhor, outro trabalho melhor, outro trabalho melhor, e dentro da área de aprendizagem, ou learning and development também. Aí fiz mestrado aqui, daí realmente no plano de carreira o meu nível ficou bem melhor, e até que eu cheguei a gerenciar o setor de aprendizagem dentro do departamento de RH, que é a pessoa mais senior, assim, dentro do Learning and Development. Hoje em dia, eu faço consultoria, então, assim, para diferentes empresas. No momento, eu estou com esse contrato com a Her Majesty's Courts and Tribunals, que é uma empresa dentro da umbrella, do guarda-chuva do Ministério da Justiça. Eu falei para vocês, dentro do Ministério da Justiça. Então, é bem interessante. Eu pego, assim, eu dou a minha, eu faço projetos, assim, eu dou consultoria, e é bem mais variado, assim, nesse departamento onde eu fiquei gerenciando o setor de aprendizagem, fiquei quase 10 anos, comecei também bem de baixo, fui subindo, e me deu uma experiência maravilhosa, assim, que eu pude passar a fazer consultoria depois de lá. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão me perguntando, tá? Eu vou dividir com vocês também, eu achei que é interessante para aqueles que podem estar interessados, assim, não tô vendendo passagem para vir para cá, mas se vocês estiverem interessados em uma carreira fora do Brasil, eu trabalho para o serviço público, né, que é o Ministério da Justiça, e existe um plano de carreira muito bem estruturado que nos ajuda a saber, assim, cargo por cargo,
como chegar à posição que eu me interesse. Então, como eu falei para vocês, eu comecei de baixo no setor de Learning and Development, que ali está descrito como Learning and Talent Development. Eu comecei como administrator, que é assim, faz tudo, marcava cursos, marcava as salas onde os cursos seriam, convidava pessoas, os funcionários para participar, e aí comecei a mais, assim, a dar alguns cursos, a fazer o design de alguns cursos, a avaliação, a estratégia, até que eu comecei a gerenciar o departamento inteiro, e depois que eu fiz o mestrado, daí eu passei ali, vocês têm na quarta linha, para a área de Occupational Psychologist, que é uma antes do diretor de RH. Eu não sei como funciona no Brasil, na verdade, hoje em dia, e eu vejo vários títulos diferentes, assim, vários nomes para o emprego diferente, gestão de recursos humanos, aquisição de talentos, desenvolvimento de talentos, treinamento, né, gestão de recursos, de analista de recursos humanos, enfim. Às vezes eu não sei o que dentro de um plano de carreira, o que é mais senior ou mais junior, mas o diretor de RH aqui, normalmente os departamentos de recursos humanos são, assim, onde eu trabalho, são 15 mil funcionários e tem mais ou menos 500 pessoas no RH. Então, é bem grande, porque assim, tem um departamento que é só de benefícios e salários, que tem mais ou menos umas 20 pessoas, tem outro departamento que é de motivação, tem o nosso departamento, que é o meu departamento, que é de People Capability, que é de treinamento, tem um que é só de relações, assim, o que a gente chama aqui de HR Business Partner, é aquele profissional do RH que vai sentar com gerentes de departamento ou não, e discutir algumas relações do trabalho, o que está acontecendo com o empregado tal, a estratégia, sabe, número de pessoas que vai precisar tirar férias, plano de sucessão e coisas assim. Assim, aqui a gente é regulado, outra coisa que foi diferente para mim também no início, e eu tinha o Conselho de Psicologia como referência, regional de Psicologia no Brasil, em Porto Alegre como referência, e aqui o Conselho Profissional de Psicologia se chama The British Psychological Society, e é bem mais difícil, não basta ter faculdade de psicologia para entrar nesse conselho, ele é bem mais chatinho, assim, tem vários estágios, assim. Por exemplo, eu tive que fazer primeiro eu tive que provar que as disciplinas que eu tive no Brasil, no curso de psicologia, eram as mesmas ou similares às que os cursos de psicologia daqui oferecem, e essa foi uma grande diferença, e assim, até uma coisa que eu gostei de ver, muitos pontos para o Brasil, foi que meu curso cobria muitas áreas ao mesmo tempo, assim, aqui, não sei se na verdade é uma coisa daqui, ou se os cursos de psicologia estão mudando de uma forma geral, mas tu pode estudar psicologia comunitária, ou psicologia clínica, ou psicologia organizacional, ele é bem segregado, assim, e o curso que eu fiz de psicologia junto com a Camila, ela foi todas essas áreas juntas, assim. Então, eu tinha um bom currículo, assim, não precisei fazer nenhuma prova, tem profissionais que precisam fazer prova ou voltar para a faculdade para fazer uma cadeira ou duas, enfim. Eu não precisei fazer nada e ainda descobri que meu curso eles têm um tipo de classificação aqui que seria 1 por 1, ou seja, a minha média final da universidade foi acima de 8,5, então eu
terminei com honors, então foi super, super bom para minha carreira também. Mas aí eu tive que fazer 2 cursos de psicométrico, um para inteligência, habilidade cognitiva, outro para personalidade, testagem de personalidade, e mestrado, e mais 2 anos de experiência em campo, assim, no trabalho, tendo trabalhos, assim, de conclusão e tal, a cada 3 meses, e para poder me chamar de occupational psychologist. Então, mas eu botei ali também umas vaguinhas de emprego aqui, para vocês terem uma noção de como chama. Nem sempre vão chamar psicólogo do trabalho ou occupational psychologist, pode ser chamado consultor comportamental, como está dizendo ali no behavioral consultant, na área clínica, talvez, lead psychologist. E aqui, os salários são medidos por ano. Então, era uma coisa que, uma das diferenças culturais que eu vi no início, porque eu vi ali o salário de 63.500, nossa, é um salário maravilhoso, mas não é por mês, é para o ano inteiro, então você tem que dividir aquilo ali por 12 e já é o teu 13º também. Mas dá para vocês terem uma ideia de como funciona a profissão aqui, não só na parte organizacional, mas clínica e privada também. Bom, em termos de aprendizagem, eu achei legal dividir com vocês. A gente está aqui fazendo agora o que seria uma lecture, né, uma aula. E existe essa pesquisa que provou as diferentes formas e quão a média de aproveitamento, de retenção do conhecimento nas suas diferentes modalidades. Então, por exemplo, eu acho que é um conceito comum, até a gente sabe que quando a gente ensina alguém a fazer alguma coisa, de vocês que forem pais, por exemplo, ou que tiverem alguma experiência no magistério, sabem que quando tu ensina uma pessoa, tu aproveita muito mais. Então, essa teoria diz que, basicamente, assim, tu pode absorver a aprendizagem, né, tu pode ver e tu vai absorver 5%, pode ler e absorver 10%. No audiovisual, um pouquinho do que a gente está fazendo aqui também, 20%. E sucessivamente, até que tu ensine, bote em prática, esteja realmente fazendo aquilo, que é quando tu vai aprender. No ambiente de trabalho, muitas pessoas estão usando, hoje em dia, o que se chama, a gente pode fazer um treinamento super elaborado, uma estratégia de aprendizagem super elaborada, e às vezes o que as pessoas querem é só me mostra onde apertar, só me mostrar, é um simples shadowing, né, o que chama de ficar ali na cola do outro, só vendo o que está acontecendo. Então, assim, uma boa mensagem, assim, uma principal da parte de aprendizagem é: quanto mais prático for, quanto mais, assim, dia a dia real for, melhor. Outra coisa que também é uma tendência bem interessante, legal aqui, que eu não sei se é no Brasil, eu acompanho, assim, em redes sociais e na minha família, amigos no Brasil, a gente parece que tem uma tendência a querer falar difícil, assim, né, a botar palavras que não são as que a gente usa se a gente estiver conversando com o melhor amigo, assim, né, se tu vai defender a tua tese de mestrado, se tu vai fazer uma apresentação, tem que usar palavras difíceis,
parece que a gente fica mais importante. E aqui a gente tem uma filosofia de uma criança de 9 anos tem que entender. Né? Se uma criança de 9 anos entender com as palavras mais simples que tu tem a falar, é provável que é uma forma educada de passar um treinamento e é uma forma, né, que vai atingir muito mais pessoas do que se estivesse falando difícil. Se chama The Human Voice, né, a voz humana de fazer treinamento de falar. Dentro de algumas das principais áreas de aprendizagem, aqui foi outra coisa que eu pesquisei, como fala aí no Brasil, que é o levantamento de necessidades de treinamento. O desenvolvimento organizacional é super importante, né, porque, na minha experiência, eu vi muitos gerentes que não gostavam de treinamento, é perda de tempo, tem gente, sabe, a gente está cheio de trabalho e está criando treinamento para as pessoas, e tem outros que são super a favor e que veem a importância. E eu acho que não somente o treinamento, mas o desenvolvimento organizacional é de extrema importância. É algo que a gente tem que fazer anualmente, assim, nas empresas que eu trabalhei. No coração do desenvolvimento organizacional está o levantamento de necessidades de treinamento, que é uma análise da empresa, né, quais os objetivos da empresa, as estratégias da empresa, ou seja, né, num exemplo bem simplista, aonde quer chegar, vamos supor, eu abri uma loja de bijuterias, o que eu quero? Eu quero vender tanto por mês, eu quero né, ser reconhecida na minha cidade, depois no meu estado e depois no meu país, eu quero exportar, eu quero, seja lá quais forem os principais objetivos daquela empresa, assim como a visão, os valores, a gente precisa saber, porque isso vai justamente conduzir como a gente vai fazer a pesquisa de ver se as pessoas que trabalham naquela empresa estão aptas a fazer aquele trabalho, a atingir aqueles objetivos. Então, depois da análise da empresa, a gente faria uma análise de tarefas, ou seja, para mim vender bijuterias para minha cidade, eu preciso ter alguém que entregue, eu preciso ter alguém que empacote, outra pessoa que fale com o cliente num pós-vendas, enfim, quais são as tarefas necessárias. E aí eu faço análise dos recursos humanos, assim, das pessoas em si. As pessoas que trabalham naquela empresa têm o que precisa para conseguir fazer com que a empresa atinja aqueles objetivos. Se não, aí é justamente o que a gente tem para trabalhar e onde a estratégia de aprendizagem vai ter. Então, assim, eu vou ter que ensinar alguém a dirigir, ensinar alguém a fazer o empacotamento, ensinar outra pessoa de cuidar do serviço do consumidor, outro que tenha um pouco de entendimento da legislação em si, enfim. Então, a estratégia de learning and development, ou de aprendizagem, é justamente esse espaço entre o que a empresa precisa e as habilidades que o funcionário vai ter, que os colaboradores irão ter. Grace, só te fazer uma pergunta em relação a esse aspecto aqui que colocaste. Tem algumas empresas aqui que chamam LNTD, ou LNT, Levantamento das Necessidades de Treinamento, né? E aí tu coloca, então, aqui uma análise para a gente partir do macro para até chegar no indivíduo, né, da empresa, das tarefas, dos recursos humanos. E vocês têm algum tipo de diagnóstico, algum
formulário para fazer essa análise nesses diversos níveis aí? Como que é? Sim, sim. Eu até botei essa figurinha do crachá, que explica, né, assim, simplisticamente o que é avaliado, assim, nessa pesquisa de habilidades. A gente vai ter para um determinado departamento, vamos pôr no meu exemplo da venda de bijuterias, os empregadores. O que é importante? É importante que tenha tal carteira de habilitação, que saiba operar com o sistema que a gente está utilizando, que é, né, parecido com o da Amazon, vamos supor, assim, entregando de casa em casa, precisa ser simpático, porque precisa conversar com pessoas, vai ter que estar usando luva no sistema que a gente está hoje em dia, na condição que a gente está hoje em dia, então tu vai acumulando as diferentes habilidades. E aí a gente faz a pesquisa com o funcionário para se dar uma nota dentro, assim, dirigir, tendo a carteira de habilitação, seria um sim ou não, mas quão bem dirige, de 1 a 5, 1 sendo, dirijo há 1 ano, 5, dirijo há mais de 15 anos. E aí a gente vai fazendo, então, ali naquela fotinho tem as estrelinhas, 5 estrelinhas para 1, 2 estrelinhas, é mais ou menos assim que funciona, em termos de, a gente vai tendo diversas notas por funcionário, de acordo com aquele primeiro levantamento de habilidades que a empresa precisa ter. E eu uso, assim, um formulário que a gente mesmo pode fazer, assim, imagino que tem empresas que vendam aí, mas é bem pessoal para a empresa, né, porque, claro, cada empresa, existem muitos departamentos que são similares, recursos humanos, TI, financeiro, mas cada empresa vai ter um objetivo, cada empresa vai ter uma estratégia, então, e um quadro de funcionários que vai ter habilidades diferentes também, então é fácil de fazer e precisa ser bem aplicado àquela empresa, né? Mas existem, eu acredito que se tu procurar até no Google, deve ter bastante, assim, formulários em branco para usar nesse levantamento. Respondo a tua pergunta? Respondi a tua pergunta? Obrigada. Uhum. Outra parte fundamental e importante da aprendizagem é a gestão de talentos, que eu sei que aí também é chamado de aquisição e desenvolvimento, ou seja, atrair talentos, atrair bons na parte de recrutamento de pessoas capazes e, uma vez que elas estejam na empresa, que elas continuem a se desenvolver. Então, assim, algumas questões importantes dentro da gestão de talentos é a performance, quão bem aquela pessoa trabalha, muito assim, essa pessoa tem o treinamento suficiente para que ela possa desenvolver o trabalho dela. A gente trabalha bastante aqui, foi outra questão bem forte na diferença cultural para mim, que eu acho que no Brasil, de uma forma geral, não só na psicologia organizacional, a gente está mais acostumado a acariciar, a passar a mão, assim, não, tá tudo bem e tal, certamente com os amigos, assim, se alguém se queixa de alguma coisa para ti, não, é culpa daquela outra pessoa e tal. E aqui eles têm muita cultura do feedback. E foi uma coisa que eu aprendi de cara, assim, sabe, foi um choque de realidade, porque não existe, eles não tem nenhum pudor, tem uma dificuldade de falar assim, não, tu não fez certo, não tá certo, e é assim que se faz. E, na verdade, eu acabei vendo isso apreciando quão importante é essa cultura do feedback, de saber
Não existe ninguém falando para mim pelas costas, de repente vai surgir uma surpresa que meu gerente vai me demitir porque eu não fiz meu trabalho bem. Não, muito pelo contrário, vai sentar comigo dizendo que está fazendo tudo errado, é assim que se faz, ou tu pode fazer do outro jeito, ou tu pode, né, cada empregado também, funcionário vai ter seus próprios objetivos dentro do seu trabalho, dentro do emprego, e eu acho bem interessante essa cultura do feedback. É importante a gestão de talentos também para a oportunidade de crescimento, porque não basta só... Deixa eu só pedir para a Brenda Coelho Machado. Por favor, Brenda, fecha teu microfone, por favor. O que é? Eu vou ter que remover a Brenda, então. Ok. Desculpa, Grace. Não tem problema. Eu estou acostumada, a gente está fazendo tanta reunião hoje em dia por causa desse Covid, né? Que acostuma, não se preocupa. A gente precisa manter o funcionário motivado, a gente vai chegar na parte de motivação nos próximos slides, mas dando oportunidade de crescimento, sabendo dentro do plano de sucessão quem está ali na linha de frente para assumir uma posição de maior responsabilidade, assim que a empresa precisar. Muitas vezes, uma vez eu já fiz nesse trabalho que eu era gerente de aprendizagem, a gente chegou num ponto que dentro assim como tem o plano de carreira da psicologia organizacional, outras profissões também têm planos de carreira. Uma que eu trabalhava junto era com a engenharia. Então, assim, a gente chegou num ponto que, se pensar o plano de carreira de 1 a 5, a gente tinha várias pessoas no nível 1, e aí ia diminuindo de acordo até chegar ao nível 5. E chegou uma hora que a gente não, se a única pessoa do nível 5 saísse, a gente não ia ter gente suficiente com o mesmo nível de conhecimento que aquela pessoa do nível 5 teria. Então, a gente fez o que se chama um Talent Development Pool. Fizemos entrevistas com várias pessoas que estariam nessa linha de frente, melhor preparadas, high potentials, alto potencial, para poder assumir cargos maiores, caso aquela pessoa do nível 5 resolvesse sair. E também por retenção, porque, assim, existem muitos funcionários que gostam de estar né, só querem levar o salário para casa e, né, estou muito interessada, não sou muito ambiciosos e não estou interessada em crescimento. Mas aquele que está tendo uma ótima performance e que está super motivado, se ele vai estar super motivado por 1 ano, 2, 3, se as coisas não acontecerem para ele, é provável que ele vá se desmotivar ou vai procurar um outro emprego. Então, se aquele conhecimento, se aquele funcionário é tão valioso, é preciso que a gente tenha esse plano de gestão de talentos para conseguir manter o funcionário. E da mesma forma que a gente... preventivo, né, Grace? É bem uma visão preventiva, né? Exato. Da mesma forma que a gente estava falando da apuração que a gente faz de aptitudes, assim, no slide anterior, também esse crachazinho ali com as estrelinhas e habilidades se aplica de uma forma similar. A gente também avalia, através de entrevistas e de um formulário, onde, assim, numa escala de tá super mal, não tem a mínima ideia do que o trabalho é, sobre até poderia estar fazendo o trabalho do chefe. Então, a gente daí posiciona aquele funcionário nessa escala, e quando o chefe sair, ou o chefe passar para chefe do chefe, ou né, tiver a progressão de carreira dele, a gente já sabe mais ou menos no plano de sucessão o que vai acontecer. E isso envolve avaliação de desempenho? É periódico? Sim. Periodicidade? Sim, tem empresas que fazem 1 vez por ano. Tem empresas, nessa empresa que eu estou agora, a maioria do serviço público, eu diria, de 3 em 3 meses.
Nossa, que trabalheira. Mas aí é tudo pro Mas é sistema. bem menos formal, sabe? Assim, mais baseado em, assim, a gente chama de personal impact and development, é uma conversa que eu tenho com meus funcionários, assim, quais as tuas ambições agora, como é que tu acha que tu tem ido, Bem tem alguém que rapidinho. te deu, tem alguém que te deu um feedback que a gente possa utilizar para saber o que tu tem que aprender, e dentro dessa escala de não tem ideia nenhuma, sabe tudo, onde tu acha que tu tá? Que Aí a gente interessante. faz um levantamento do time inteiro e já sabe mais ou menos onde todo mundo tá. Então tá mais simples, não tem tanto cálculo e formulário, assim, nesse aqui. Ok. A aluna Fátima tem uma pergunta para te fazer. Faz. Sobre esse feedback, né, que vocês costumam dar, ele também é motivacional, né? Ele contribui Extremamente. e com a motivação, ele linka, na verdade, com a motivação, né? Exatamente. E o crescimento do funcionário aparece a partir daí, ou não, né? Porque daí, se, por exemplo, fica, porque estão me chamando a atenção, não sei o quê, ele aparece, ele te mostra quem ele é, na verdade, né? E aí tu consegue ver quem é essa pessoa. Por isso que é tão importante fazer isso, né? Eu acredito. Eu vejo. Exatamente, Fátima. E, assim, até existem teorias de feedback que dizem, assim, não é só importante para a pessoa saber o que poderia, de repente, fazer diferente, mas a gente pensa assim, o feedback pode ser motivacional, porque eu vou dizer, e aí, tu fez super bem, tá super bom. Pensa alguém te falando isso todos os dias. Tá super ótimo, tá maravilhoso, tá perfeito o que tu tá fazendo. Lá pelas tantas a pessoa pode dizer, será? Ou será que ele tá me falando? Assim, eu nem fiz tão bem assim. Um excesso de feedback positivo pode ser tão nocivo quanto o contrário, sabe? Que a pessoa só ouça coisas erradas, assim como o excesso de feedback negativo pode ser, né, desencorajador para algumas pessoas, mas também pode servir de uma mola propulsora para a pessoa provar o contrário. Então, é subjetivo também, né? Grace, e tem algum vínculo, tu tem percebido, assim, o vínculo dessa avaliação de desempenho, do acompanhamento da performance com a manutenção, por exemplo, do emprego e até a questão do plano de carreira e a questão do incremento salarial, quer dizer, quanto melhor eu vou no tempo previsto, eu consigo ter um aumento salarial? Exatamente. Existe, sim, claro, diferentes formas de motivação, mas eu acho que tendo uma possibilidade de plano de carreira, sendo aberto no meu time, que eu estou me saindo super bem, me deixa numa posição que eu, de repente, não vou olhar para outros empregos, porque eu estou na linha de frente para a próxima vaga, né, num nível acima do meu, por exemplo. Então, É gestão de talentos, né? exatamente. É uma forma de feedback. A motivação, a gestão de talentos é um dos benefícios que as empresas oferecem aos funcionários. Eu vou mostrar para vocês que a Her Majesty's Courts and Tribunals chama de benefits will, são todos os benefícios. Ou seja, nem sempre, agora entrando um pouquinho mais na área de motivação, nem sempre a motivação é só o dinheiro. Eu imagino que é 50% da motivação para muitas pessoas, mas existem diferentes tipos de motivação. Por exemplo, o funcionário pode trabalhar de casa e ficar mais perto dos filhos, não ganhar tão bem, mas está vivendo aquela fase que é importante para ele.
trabalhar num setor público, para mim, por exemplo, é super motivacional, porque eu sei que eu estou ajudando um bem maior, além de só o meu salário. Inclusive, eu tive essa conversa em casa com o meu marido, porque a gente mora junto, mas não somos casados oficialmente, mas ele trabalha para a Coca-Cola e eu trabalho para o governo, e aí ele super ocupado também, agora com esse período de Covid, fazendo relatórios e tal, e a nossa filha em casa, e a gente querendo assistir, assim, ajudar ela com as atividades da escola dela, eu tendo meu trabalho, ele e a minha justificativa é, no contexto geral, se a Coca-Cola falir, a gente está saindo ganhando, todo o perdão à Coca-Cola, mas se a justiça, os tribunais pararem de funcionar, né, principalmente agora, alguns dos projetos que eu estava coordenando são de cortes virtuais, então, assim, todo o processo de corte, assim, do juiz com os júris, os advogados, e tudo está sendo feito online agora nesse período de Covid, e um dos treinamentos que a minha equipe fez foi para esse tipo de treinamento. Ajuda todo mundo, é uma questão de sobrevivência nesse momento. Então, tu dá uma paradinha aí no teu e dá uma ajuda no homeschooling aqui para a pequena, porque eu acho que o que eu estou fazendo né, ajuda um bem maior. Grace sendo Grace. Ou seja, mas assim, existem diferentes tipos de motivação e é importante que a gente aborde, assim, diferentes aspectos, porque as pessoas, a motivação, como a gente estava falando antes com a pergunta da Fátima, também é bem subjetiva, né? Aí não foi à toa que eu botei essa figurinha desse bonequinho, não é porque ele está com azia, mas a motivação é o fogo propulsor, né? É o que pode ter diferentes causas. Pagamento, o salário é uma delas. Uma das razões as quais, assim, eu não sei se vocês usam aí o conceito de psychological contract, o contrato psicológico, que seria, assim, o que não está no contrato físico, né? Por exemplo, eu tenho a liberdade de trabalhar com certa flexibilidade no meu trabalho. Hoje eu estou ficando acordada um pouco até mais tarde, amanhã eu vou começar às 10, eu não vou começar muito cedo. Em compensação, eu estava até um pouco mais tarde trabalhando e talvez, às vezes, no final de semana precise. Ou seja, não está no meu contrato, mas é um dar e receber mútuo que o funcionário sente em relação à organização, à empresa, e a empresa também, a confiança que vai ter no empregado. Então, esse contrato não está escrito em nenhum lugar, mas ele é uma dos pilares da motivação também. Não é olho por olho e dente por dente. Existe também, assim, por que a motivação interessa tanto às empresas e por que ela é essa mola propulsora, esse fogo que pode ajudar a desempenhar melhor as funções. Existe uma relação muito íntima entre a motivação e a performance, que seria mediada por uma série de fatores, como a gente falou, diversos tipos de motivação. A motivação, em inglês, seria motivation, motive, é um motivo, é uma razão, e cada um vai ter o seu motivo para dar o melhor de si ou não. A motivação é subjetiva, interna, independente, e não requer monitoramento também, ou seja, se eu sei que meu high potential lá, a pessoa que está super ligada, que está né, performance está maravilhosa, está na linha de frente para poder ir num cargo melhor, eu sei que ele está super engajado, está super motivado, não precisa tanto monitoramento do trabalho dele, sabe? Ele vai poder ter um pouco mais de independência. E a motivação também está relacionada diretamente com o bem-estar, né, com
interesse no trabalho, com um senso de propósito, assim, né? Porque eu estou aqui, esse é o trabalho que eu gosto, eu levanto de manhã para vir para cá, enfim. O que a gente fala de vocação, realmente, né? Quando a gente faz testes vocacionais, é esse propósito que é diretamente ligado com a motivação. Eu falei que eu ia dividir para vocês, eu estou de olho no tempo também, sei que já está acabando, mas uma das estratégias de motivação da empresa que eu trabalho agora, que é o Ministério da Justiça, é pagamento. Existem, se eu não me engano, eu não vou contar agora, mas eu acho que são 40 e poucos benefícios diferentes que estão em volta dessa rodinha aí. Pagamento, o salário é um deles, mas a gente vende, digamos assim, todas as outras benefícios de trabalhar para aquela empresa. Pode ganhar desconto em algumas lojas, pode pegar um salário adiantado, pode ter um cycle scheme, que eles te dão um empréstimo para te comprar uma bicicleta, enfim, tem vários outros tipos de benefícios que, considerando os diferentes tipos de motivação, os motivos que as pessoas têm, seja porque eu quero ter uma boa licença maternidade, ou porque eu quero ter mais desconto, porque eu saio muito com meus amigos em restaurante, seja lá qual for o teu motivo para estar naquele emprego, esses diferentes benefícios vão poder auxiliar e ajuda na retenção também de funcionários. Gente, eu cheguei no meu último slide, não sei se alguém tem alguma pergunta, se vocês querem dividir a história de vocês, experiência, não sei se já tem alguém que trabalha na área de organizacional. Ô, Grace, eu queria fazer uma colocação para te deixar bem tranquila, tá? Para tu relaxar, que assim, eu falo, parece que eu tô falando difícil, ou parece que eu tô falando inglês, assim, parecendo que, inglês. Eu vou contar uma experiência minha, tá? Que o primeiro congresso que eu participei do doutorado, na verdade, um dos primeiros congressos que eu fui, assim, que era na Alemanha. E eu tava aí há 3 anos na Espanha, que nem tu, os primeiros anos lá, garçonete, babá, etc. Aí depois, né, consegui a bolsa, mas até chegar lá eu fiz bastante trabalho braçal. Mas enfim, fiz tudo isso e fui para um congresso, e nesse congresso, 3 semanas antes, meu orientador falou, tu vai apresentar, e é em inglês. Eu, se o meu doutorado era em espanhol, né, então eu tava com o espanhol, assim, na ponta da língua. Quando eu cheguei para apresentar, não saía inglês, só saía espanhol, e não saía português, saía espanhol. Eu tinha muita raiva, porque não saía nenhum idioma assim, não era o inglês que eles falavam, não era o português, que era a minha língua, saía espanhol. Eu digo, que ódio! Eu tinha uma raiva, eu dizia assim, da próxima vez que eu for para um congresso, que for inglês, eu vou estudar uns 4 meses antes, fazer o inglês avançado, para chegar lá falando. Aí no ano seguinte eu fui para esse congresso, toda preparada em inglês. Aí não tinha que apresentar, era só botar o não. Eu queria morrer de ódio. Mas assim, o que vem é o idioma mais habitual, assim, o que a gente está mais acostumado. Sim, eu acho que principalmente nessa área, assim, do trabalho, porque a minha carreira foi toda construída aqui, né, eu tive um estágio só aí, que foi 18 anos atrás, e eu falo minha filha brasileira, eu falo toda hora com meus pais, tem um monte de amigos brasileiros aqui, mas a gente fala um corriqueiro, assim, de todo dia. Usar os nomes de processos mais técnicos que eu uso no trabalho, aí tu me pega. Mas eu acho, assim, parece uma frescura, né? Brasileiro foi para lá, para o exterior, agora parece que não sabe falar português. Eu sempre critiquei. É bem isso. Mas agora isso trouxe uma questão, né? Que é a importância de nós aprendermos, enfim, e praticarmos o inglês, né? Independente de quem mora aqui, até porque em todos os setores tem pesquisas, isso, assim, em todos os setores, departamentos, dentro das empresas brasileiras, o RH é o que menos sabe inglês. É? É, o RH é o que menos sabe inglês.
E Poxa, que é, mas então, o pessoal que está aí, né, que está se formando, nós temos também convidadas aí que acabaram de se formar, enfim, né, tem que investir nisso, assim, né, Grace? Acho que claro que tu optou por fazer a tua carreira e tal, e tu merece realmente os parabéns, assim, por ser uma profissional que não só conseguiu trabalhar com psicologia no exterior e num país importante como é a Inglaterra, né, mas também conseguiu um emprego legal e tal. A gente vê que tu tem brilho nos olhos quando tu fala do teu trabalho, né, daquilo que tu faz, e tu também fala de tudo que tu teve que trabalhar, enfim, aprender, se desenvolver para chegar onde é que tu está, né? Exatamente, eu diria que é importante, assim, a gente tem muitas palavras, fazendo essa pequena apresentação, eu procurei no Google, assim, como é que fala, porque, na verdade, o levantamento de aprendizagem, de necessidade de aprendizagem, a gente chama aqui de Training Needs Analysis, e eu imagino, é uma tradução bem simples, assim, mas tem outras palavras que não precisa nem procurar, porque a gente usa da mesma forma, feedback é uma delas. Né? Eu imagino que se usa como feedback no Brasil também, dentro do trabalho. Várias outras outra linguagem dentro do trabalho também usa o inglês como base, e eu acho que, assim, hoje em dia também, dentro do RH, tá muito global, principalmente nos últimos 2 meses, a importância do virtual, a gente tá todo mundo dentro de casa, mas tá todo mundo junto, assim, um alcance muito maior, eu não preciso ir até o meu escritório, até a minha empresa para estar trabalhando, ou seja, amanhã depois eu vou estar entrevistando, e já aconteceu comigo de entrevistar pessoas por vídeo na Austrália, Nova Zelândia, enfim, diferentes lugares. Normalmente, eu tenho sempre a vantagem de estar falando em inglês, mas, de qualquer forma, existem os diferentes sotaques, né? Pega um japonês falando inglês, um indiano falando inglês, então é bom, mas também vem com a experiência, né? A gente estuda e tudo, mas eu acredito que eu tenho a vantagem de estar aqui há bastante tempo e tá falando, aquilo é o meu dia a dia também, né? E mesmo como é que tá a vivência aí, né, com o Covid, do teletrabalho, trabalho de casa, como é que tu tá conseguindo desempenhar as tuas funções de psicóloga? Porque tu sabe que aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de ter a aderência, assim, pelo trabalho online do psicólogo, embora, claro, tá falando de trabalho clínico, mas o trabalho organizacional, como é que tu consegue visualizar isso aí? Eu já estava bem acostumada, assim, quando a pandemia começou, na verdade, eu digo assim, enquanto muitas pessoas estão entediadas, tentando achar atividades, para mim parece que ficou mais movimentado do que nunca, porque eu já estava acostumada, eu já trabalhava de casa há bastante tempo, como o setor de recursos humanos é muito grande, como eu falei para vocês, praticamente 500 pessoas, se eu for até o prédio do Ministério da Justiça, sentar na área de RH, eu não tenho ninguém que trabalhe no People Capability. Ninguém. A maioria das pessoas está em Newcastle, Manchester, Leeds, em outras áreas do Reino Unido, então a gente já estava trabalhando, né, remotamente há algum tempo. Então, assim, ferramentas como Skype, eu nunca tinha usado, como eu falei para vocês, o Google, mas a gente usa Microsoft Teams, que são bem próximos, claro, não é como estar frente a frente, não é presencial, mas nutre bastante e aumenta o alcance que a gente pode fazer. Por exemplo, eu tive um recrutamento no meu time para novos, a gente tem aqui o designer de aprendizagem, que são pessoas que estão escrevendo, né, desenvolvendo treinamentos, e a gente contratou uma pessoa que está na Escócia, né, porque ela está fazendo da casa dela, né, e mais de alguma, contribuindo da mesma forma.
Então, para mim, assim, parece que a diferença foi que o resto do mundo se juntou a mim, eu não tive que mudar muito da minha rotina, assim, eu iria ao prédio do Ministério da Justiça uma vez por semana, uma vez por mês, a gente se encontrava, o time inteiro, mas são 27 pessoas no meu time direto, e cada um está num lugar do Reino Unido. Posso perguntar? Sim. Grace, primeiro, muito obrigada por essa participação maravilhosa, assim, e pelo convite das professoras para a nossa turma, da professora Quaresma, poder estar aqui hoje, né, nesse momento muito rico. Me chamou a atenção uma parte da tua fala que foi sobre o feedback, né, e eu trabalho há 10 anos já na gestão, e eu vejo, assim, uma grande dificuldade, como se gasta tempo nas empresas e as coisas não andam, não evoluem, quando as pessoas misturam suas questões pessoais e trazem um funcionamento de dinâmica familiar para dentro da empresa, né? E levam as coisas para o pessoal e saem do foco. É difícil de ter qual é a meta, qual é o objetivo, né? Qual é a metodologia, o que eu tenho que cumprir, qual é o resultado que eu tenho que entregar, qual a minha entrega. Quando eu aceito um contrato de trabalho, eu aceito aquele contrato, ninguém me obrigou, ninguém me arrastou, eu aceitei aquela condição, né, eu aceitei aquele salário, e depois vira uma relação, assim, de queixa, como se a mãe e o pai não atendem às vontades daquele funcionário, assim, sabe? E eu ouso, assim, te perguntar, deixa eu te ver um pouquinho, aqui. Aqui. Como que dica você daria, assim, para nós, aqui no Brasil, desenvolver um pouquinho mais essa cultura do feedback no nosso trabalho como psicóloga nas empresas? Eu acho que, assim, a forma que existem diferentes teorias, sabe? Mas, assim, o básico do feedback que ajuda as pessoas a entenderem a importância de usar o feedback é tu falar sobre o fato, né? Tu não tá tecendo uma opinião sobre o comportamento daquela pessoa, não é pessoal, é um fato. Tu preencheu, digamos, um formulário, mas tu preencheu de uma forma errada. Tudo bem, não tem problema. Como deveria ter sido preenchido e qual o impacto de ter preenchido da forma errada, né? Preencheu da forma errada, tudo bem, é assim que se preenche, porém, por que tu preencheu errado, digamos que é o salário de uma pessoa, a empresa perdeu um determinado valor em função daquele erro. Da próxima vez, né, tenta usar essa forma como eu te mostrei, ou seja, é o fato, o impacto daquele fato e o que a pessoa vai fazer para mudar ou continuar, da mesma forma, se for positivo, né? Ou seja, tu ter um treinamento para um grupo de pessoas, eles adoraram, aprenderam novas habilidades que acabaram como impacto, fazendo com que eles pudessem fazer um serviço internamente, em vez de ter uma consultoria e pago muito mais para aquele serviço, e a empresa acabou economizando. Então, tu vai continuar com aquele tipo de comportamento, porque, né, foi favorável. Então, eu acho que, assim, deixa o sentimento de lado, e é factual, assim, é sobre o que aconteceu de verdade. E foi uma das coisas que eu aprendi muito cedo, assim, porque realmente a gente tem culturalmente, essa mania de pensar, eu fiz errado, é comigo, não é o que eu fiz. Existe a tua atividade e o pessoa. Eu não sou aquele erro do formulário. Eu só tive aquele erro, e é um fato, eu vou aprender como fazer agora. Então, eu acho que, tirando a parte do sentimento, do comportamento de lado e focando no fato, é uma forma de conseguir convencer.
Muito obrigada. Quem mais, gente? Boa noite. Aproveitem. Boa noite. Eu sou o Lucas, eu não vou ligar a câmera porque eu tenho um pouco de vergonha, tá? Olha só, eu gostaria de saber, eu tenho vontade de ir trabalhar em outro país, né? E além do inglês, qual seria o outro passo que eu poderia conquistar já desde já, né? Eu acho bem legal, importante também abrir o nosso campo, né, de atuação, e eu admiro muito quem sai daqui para trabalhar na profissão em outro país, sabe? Ah, legal. Obrigada. É assim, a gente tem, eu já tive pessoas, colegas, assim, que vieram para cá, né, psicólogos também, e que chegaram aqui, já queriam trabalhar como psicólogo e, né, ficaram super frustrados, de repente, porque não conseguiram um trabalho como psicólogo. E eu acho, como eu falei antes, eu mergulho bastante do início aqui, porque foi o que me deu possibilidade, né? Não sei se vocês já viram aquele filme A Vida é Bela, que, né, o pai está descrevendo a guerra para o filho, assim, né, durante o seu acontecimento, e como se fosse uma brincadeira. Então, o filho está passando por aquilo como se fosse uma brincadeira. Assim, eu tinha, como eu estava no Brasil, eu era psicóloga formada, aqui eu era faxineira, mas era porque eu queria. Era uma brincadeira, né? Era porque eu queria aprender outras coisas. E eu sabia, eu tinha uma certa segurança que eu ia chegar lá. Mas eu acho que assim, alguns acontecimentos, alguns aprendizados que eu tive aqui poderiam ter sido feitos no Brasil. Foi um pouco de, assim, de última hora. Então, se tu quer sair do Brasil, seja para qual for o país que tu quiser ir, dá uma pesquisada de como funciona a área de psicologia nesse país. Conversa, adiciona no LinkedIn, eu não sei se vocês têm LinkedIn, se usam bastante. Eu não posso recomendar mais o LinkedIn, porque é o Facebook profissional, assim, é o Instagram profissional. Bastante gente usa, é bem conhecido mundialmente, e tu pode começar a ter contatos, né, o que eu estava falando antes de eu não tinha o meu network, eu não conhecia nenhum psicólogo aqui. Talvez tu pode até conhecer em outros lugares, começar a te mostrar no meio, né, profissional também. Pesquisar, saber, antes de tu sair do país, além de aprender inglês, a que ponto está a profissão, né, salários, órgão que regula, essas coisas são importantes. Certo, muito obrigado. Quem mais, pessoal? Grace, essa construção da carreira, assim, passando por todo esse trabalho, assim, né, que a gente sabe que na Europa o pessoal vê, assim, como trabalho de segunda ordem, né, garçom, faxineiro, babá, etc. Mas como é importante, assim, passar por todo esse processo para construir a carreira, né. Eu me lembro que na época do doutorado eu passava o dia fazendo as coisas do doutorado, daí final da tarde eu pegava um ônibus e ia para um lugar e trabalhava de garçonete, ficava até 1 da manhã trabalhando, aí chegava em casa, tomava banho, dormia, acordava no outro dia e aí ia trabalhar na universidade, fazia minhas coisas do doutorado como se nada tivesse acontecido, né, mas tudo aquilo foi muito importante, assim, na construção e na possibilidade assim, de tu ver, assim, olha, o que eu tô fazendo tem muito valor, né? Tem muito valor e é isso aí, é isso que tu falou, precisa esse mínimo esforço no início para dar esse boom por depois, né? Bem legal, assim, bem bom trazer essa tua fala, assim, né, da forma como tu construiu e tudo que tu construiu aí todo esse tempo, bem, acho que bem motivador, assim, pro pessoal. Ai, que bom, fico feliz. Mais alguém, talvez, Malu? Mais alguém? Tu trouxe a psicologia organizacional, né, que é o teu foco,
Mas aí, eu, Fátima, quero atuar na psicologia hospitalar. Uhum. E eu queria ver contigo como, se tu sabe, como é visto aí a psicologia hospitalar hoje. É super bem visto, é um serviço super caro. Assim, quanto mais qualificação tiver, eu acho que um pouquinho que nem no Brasil também, melhor. Mas em todas as áreas da psicologia, assim, para um psicólogo poder ter lá no LinkedIn ou se apresentar, eu sou psicólogo, ele tem que ser doutor, né? Tem que ter tido doutorado. Existe uma outra, tu pode fazer psicologia e trabalhar com atendimento terapêutico no hospital, mas aí tu vai ser chamado de counselor, que seria um aconselhador. Como eu falei antes, assim, tem vários níveis de carreira também para as diferentes áreas da psicologia, e dentro da hospitalar também é assim, mas que eu sei, tem níveis dentro do plano de carreira, mas eu sei que o salário é bem razoável, bem bom, e é bem procurado, porque, assim, todo mundo que me diz, todo mundo que me pergunta, amigos, colegas de trabalho, como é que eu consigo uma psicóloga? Eu tenho sempre tentando marcar no meu hospital, ou no meu, aqui tem uns centros, cada bairro tem um centro médico, né, que a gente é registrado, e eu sempre vou lá no meu centro médico, não consigo achar uma psicóloga, a demanda é bem grande, assim, para o serviço de psicologia. Então, eu acho que uma outra coisa que foi muito importante também para mim, respondendo a pergunta do Lucas, é sair com a bagagem de uma universidade aí. A gente, às vezes, desvaloriza muitas coisas no Brasil, diz, no Brasil tudo é assim ou assado, e na verdade, a minha experiência foi diferente, assim, como eu falei, o curso de psicologia foi melhor do que muitos nos outros lugares. E também, eu estava fazendo faxina, mas eu tinha uma faculdade, entendeu? Eu não tinha que... Eu fiz mestrado aqui por escolha e tal, para ter essa outra bagagem, mas eu vim com vim armada, né, com uma faculdade. Eu acho que quanto mais vocês vierem armados, seja qual for o lugar, melhor. Uhum. Mas que bom te ouvir falar isso, assim, porque muitas vezes aqui a gente tem um tipo de autodepreciação, assim, do próprio brasileiro, né? E é importante, assim, te ouvir falar isso, porque tu tem experiência e convivência com outras pessoas que tiveram outros tipos de formações, né? Sim. Aqui no Brasil, aqui não é tão valorizada a psicologia hospitalar, sabe? Até o próprio Simonetti, porque ela é muito novinha ainda, né? Ela foi em 2008, 2005 que ela surgiu. Então, é muito, muito recente. Então, nos outros países já adotaram com mais, já abraçaram mais a causa, e aqui ainda tem muito caminho para seguir, né? Eu acho que também até uma psicóloga que trabalha no setor de oncologia, num hospital aqui, e eu não sei te dizer o salário dela, porque eu perguntei, mas ela tem um bom estilo de vida, trabalha com pacientes terminais, e né, dentro de um hospital bem interessante, bem importante aqui. Foi onde ficou o Boris Johnson quando teve Covid. E também, aqui, nós também temos uma certa depreciação da própria psicologia organizacional. Também. Então, são oportunidades que muitas vezes os nossos formandos, os recém-psicólogos, acabam não visualizando, né? Hoje nós estudamos os modelos mentais aí do Peter Senge, né? E acabam não visualizando muitas vezes porque simplesmente não abrem essa oportunidade como dentro do seu rol de expertise, né? Eu trago mais uma ainda, que é a psicologia do esporte também, que o pessoal... Sim.
A própria ambiental, que a Camila trabalha, né? Enfim. Sim, sim. Uhum. Eu não sei muito da ambiental ali, eu adoraria te ouvir mais, Camila, também, e saber mais, mas essa questão ambiental, de uma forma geral, não sei da psicologia em si, é super forte. Se eu mostrar para vocês, tem 6 diferentes lixeiras na minha casa, né? E a minha filha chega toda hora, assim, da escola, né, a gente tem que fazer isso, essa semana a gente está tentando uma dieta vegana, tem que, sabe, tem que cuidar, ela saberia, assim, fez uma pesquisa da condição de plástico, que é a nível de mestrado, realmente, assim, na 4ª série. Grace, mas sabe que na Inglaterra a psicologia ambiental ela tem bastante permanência em alguns lugares, especialmente a Universidade de Surrey, na Escócia, tem algumas universidades que têm departamento e que já trabalham com essa área e que vai muito além, assim, não, claro, tem a questão do lixo, tem a questão dos resíduos, eu trabalhei com essa questão no comportamento proambiental nas empresas, né, baseada na gestão ambiental, então eu fiz esse link da organizacional com a ambiental, os meus filhos agora estão aqui, né, vocês conseguem ouvir as vozes, né, é um momento, assim, que a videoconferência oportuniza, né, então tudo é psicologia ambiental, o meu marido está dizendo que é assim mesmo, olha ali a Olga também foi um participante, né, de bico, inclusive, né, porque ele já deve estar cansado, mas... O netinho dela participa da nossa aula. Coisa mais querida. Então, assim, eu acho que, na verdade, eu enxergo a psicologia organizacional, se a Malu me permitir, né, fazer essa... Claro, ótimo. Eu enxergo a psicologia organizacional muito transversal com outras áreas, né? Eu acho que existe muita interface, vamos falar ali de treinamento organizacional, aprendizagem, a gente está falando muito da pedagogia e da educação, né? Aí a gente vai falar, bom, tá falando ali de gestão ambiental, bom, gestão de ambiental, considerando que o comportamento ambiental, ou seja, tu exige que exista um comportamento e uma mudança de atitude. Estamos falando de psicologia de ambiental, organizacional, nós estamos falando dentro da empresa, e social, porque também tem conceito da psicologia social. Então, existe uma transversalidade que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de enxergar, né, enquanto estudante, enquanto profissional, né, mas que quando a gente consegue visualizar, parece que o fenômeno fica mais tranquilo de entender, né, então assim, olha, tá falando de aprendizagem, tá falando de conhecimento, tá falando de educação, tá falando das etapas, né, tu apresentasse aquela pirâmide, aquela ali tá muito presente na aprendizagem, o pessoal, não, mas enfim, eu vou encerrar minha fala aqui, estão me oferecendo pastel, alguém quer pastel? Sim! A Ana Gutierrez quer fazer uma pergunta? Oi, Grace, tudo bem? Oi, tudo. Eu não sou psicóloga, mas eu sou orientanda da Malu em Memória Social e Bens Culturais, que é a minha área de trabalho. E eu também sou servidora pública aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e gostei muito, assim, da tua fala em relação ao serviço público, né, essa motivação, assim, que vai além do salário, né, mas da prestação de um serviço público para a população, que aqui é muito, as pessoas ainda não têm essa percepção, ou perderam, de certa forma, a percepção, né, da importância que o serviço público tem. Mas, além disso, eu gostaria de te perguntar, assim, quem são os autores que tu trabalha, imagino que tu tenha os teus prediletos, assim, né, que pudesse contribuir, assim, para a formação dos colegas psicólogos. Quando eu estava, essa pirâmide, por exemplo, tem... Não sei se vocês concordam comigo, agora estou desafiando o meio acadêmico, mas existem várias teorias que se modificam ao longo do tempo, né? Esse triângulo, essa pirâmide, ela foi inicialmente desenvolvida como a Bloom's Taxonomy, desse cara chamado Bloom, e depois ela foi usada de outras formas por outros autores, também à medida do tempo, assim. Eu não me lembro, sinceramente, o nome de todos eles, e a gente tem
além do British Psychological Society, tem o Instituto de Desenvolvimento Pessoal, que eu também sou membro, e que ali tem assim como se fosse, se chama peer reviewed, outros profissionais, doutores, mestres, revisam o material, aquela teoria, essa pirâmide, por exemplo, e ok para dividir, faz sentido, tem uma pesquisa atrás disso, existe, então a gente não pega tanto na parte profissional. Se eu estivesse escrevendo um trabalho acadêmico, aí sim, realmente para ti, tem que ter o nome de alguns autores, eu até posso pegar teu e-mail e te mandar alguns que tu quiseres, mas na prática em si, pegando do Instituto de Desenvolvimento Pessoal, eu já sei que que é uma pesquisa que é quente, né, que foi desenvolvida por profissionais sérios, mas nem sempre eu pego o nome deles, né, mas é como funciona mais na prática. Mas se tu quiser, me dá teu e-mail que eu te mando alguns autores. Eu te mando o e-mail, Grace, e aí se tu puder tirar um tempinho aí, te mandar 2 ou 3 materiais para nós. Claro. E a gente pode apresentar aqui na aula. Claro. Obrigada, Grace. Nada, imagina. Ai, ótimo. Ver novas coisas, novos ares aí, né? Também fiquei bem interessada no teu mestrado em psicologia organizacional. Grace, eu queria te perguntar outra coisa. Quando tu fazia a faculdade de psicologia, lembra das aulas de psicologia organizacional? Que a gente dizia assim, com a Ana e com a Nádia. É isso. Que a gente dizia assim, melhor fazer estágio do que ficar na aula. Sim. A gente gosta mesmo da prática, a gente não quer esse monte de teoria. E agora tu falou da Ana, né? Tu lembrou lá de tudo que tu trabalhou em Psicologia Organizacional 2 lá com a Ana. Inclusive, a Ana me deu uma referência quando eu entrei no mestrado. Mas é verdade, assim, 2 coisas importantes. A importância, eu me dei conta, uma das grandes paixões, assim, para trabalhar na área organizacional, o ser humano passa muito tempo no trabalho, ou envolvido, ou procurando, ou pensando, ou se estressando com o trabalho, ou querendo ganhar mais. O trabalho está muito relacionado com outros elementos da saúde mental, e é extremamente importante. E dentro da psicologia do trabalho, como tu falou antes, que envolve ambiental, envolve até a clínica, a comunitária, social, tudo, porque uma parte bem grande da organização é a saúde mental do funcionário. A motivação, por exemplo, enriquece pessoalmente uma pessoa. E se a pessoa estiver vivendo um momento difícil, se ela estiver com uma condição mental, de qual for, uma depressão, ou seja lá o que for, vai influenciar o trabalho dela. Não adianta ela saber tudo que ela puder utilizar ao máximo o setor de aprendizagem, que ela receba o melhor dos feedbacks. Se ela tiver um período no ano que ela vai estar deprimida, que a gente sabe que isso vai acontecer, vai influenciar o trabalho dela. Então, anda lado a lado, não tem como ignorar. As pessoas, a gente tem um plano estratégico de aprendizagem, de motivação, mas a saúde mental a outra parte do trabalho organizacional que eu não apresentei aqui, mas que é uma grande parte do meu trabalho, é do bem-estar, né, dos funcionários, que está super ligada com o restante. É que a gente trabalha aqui dentro do guarda-chuva, digamos assim, da psicologia do trabalho, daí, né, psicologia organizacional e do trabalho. No fim, o que nós temos mais de prática dentro das organizações é a psicologia organizacional dentro do setor de gestão de pessoas, mas a psicologia do trabalho acaba aparecendo nesses aspectos aí da qualidade de vida, né. Nós também temos a professora Ana Cláudia, que leciona essa disciplina também, né, e então na verdade é complicado, na hora que tu vai atuar, tu não fica pensando, agora vou fazer tal autor. Não, exatamente. Na verdade, é um todo, assim. A gente tem isso, uma das...
Uma das coisas que eu aprendi é um pouco complicado, assim, esse entendimento do todo aí, por isso que eu gostei bastante que tu trouxe aquele diagnóstico, aquele LNT, né, desse entendimento. Então, quando tu entra numa empresa, tu tem que ter, primeiro, se apropriar do que está acontecendo ali, né. Exatamente. E esse todo é formado, quando no mestrado eu aprendi com esse professor que falava como a carreira é uma cebola, com diversas camadas. Numa camada é tu como pai, e aí como pai, tu precisa saber que às 13h30 da tarde tu vai ter que buscar teu filho na escola, ou seja, uma carreira em um bar talvez não vai dar. Ela não é influenciada só pelo salário e o que tu sabe fazer, tem diversas camadas, teus valores pessoais, a tua saúde mental, por exemplo, se eu sei que eu vou um dos meus valores talvez eu seja uma feminista, eu não vou trabalhar num meio que seja machista, eu não vou, sabe, tem muitas camadas diferentes do que, e como tu falou, a gente não separa uma da outra, tudo é um conjunto. Né? Acho que podemos ir para o final, né, da participação da Grace, que eu não tenho palavras para te agradecer, a Camila também vai fazer uma finalização, e também tem as professoras aí, a professora Denise Quaresma, a professora Ana Cláudia, a professora Simone, várias professoras aí, né, tá todo mundo aqui mandando mensagem de agradecimento, dizendo que gostou muito da tua fala, né, segurando aí o pessoal bastante interessado, então, nem sem palavras para te agradecer mesmo, a tua humildade de vir até nós, assim, e nos trazer a vida real como ela é, né? Fiz faxina mesmo, fui garçonete, né? E acho que isso aqui no Brasil nós temos que melhorar muito, assim, isso, assim, dessa questão de uma certa divisão de classes que nós temos aqui, né, e que muitas vezes o psicólogo vai ter que, eu também, quando trabalhava lá nas empresas, eu pegava a vassoura e varria, tá sujo aqui, eu vou varrer, mas até vinham falar comigo, né, não vai cair minha mão, né, então é algo que a gente tem que refletir bastante. Ai, que bom, eu adorei ter participado. Eu vou mandar outros materiais para vocês que possam ajudar, e autores também. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser me adicionar no LinkedIn também, para a gente ficar em contato. Não estou abrindo uma agência para trazer psicólogos para cá, mas eu vou, com o maior prazer, ajudar qualquer um que esteja interessado. Então, Grace, te agradecer, né, a tua fala. Eu não esperava diferente de ti, assim, como tu falou, passaram 18 anos, nós estamos do mesmo jeito. Sim, estamos, né, mas assim, né, tua humildade, a tua forma de apresentar de uma forma prática, da tua vivência, eu acho que é isso que a gente precisa também escutar um pouco. A gente está dentro da universidade, a gente tem muito a fala acadêmica, o discurso acadêmico, né, existe ainda aquela glamorização da clínica, que daí eu fico pensando, tu tá falando ali, né, que tu chega, que tu tem um funcionário que tem uma questão de depressão, aí tu fica pensando assim, bom, mas eu vou fazer o que com esse paciente? Não, ele não é paciente, ele é funcionário, vamos lá, né, vamos ver como é que a gente consegue solucionar isso no ambiente organizacional. O teu papel ali não é da clínica, embora sendo psicóloga, tu tem esse olhar, tu tem esse treinamento de ver que a saúde mental está afetada, mas que o teu papel ali não é esse, né, que eu acho que talvez tenha sido tão interessante para o pessoal de escutar, para a gente de escutar, de ver assim, que sim, existem outras possibilidades, que a Malu falou de varrer o chão do trabalho, às vezes também faz parte do trabalho, né, e de adentrar, né, de conhecer esse setor, de conhecer esses funcionários, de conhecer essa hierarquia, de conhecer né, essas divisões que existem, para poder, então,
fazer o trabalho da psicologia dentro das empresas que tem uma demanda muito diferente de outros setores, de outras áreas, né? E por isso ter alguém com a fala da prática é muito interessante. E ainda mais no ambiente e no local como tu estás, né? Com uma cultura tão diferente, que fica cada vez, então, mais interessante, mais rica de te ouvir, de te trazer aqui nesse momento, tá? Te agradecemos demais. Muito bom. Obrigada a vocês. Obrigadão por tudo, então. Obrigada, pessoal, por ficar até agora. Grace, muitos elogios para ti estão chegando aqui. Eu tô vendo, vou olhar todas as mensagens agora. Sim, tá bem. Obrigada, então. Bom, obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Bom para vocês. Até aula que vem. Tchau. Tchau, tchau.